pelas informações. Eu vou chamar o Américo Martins. Américo, vamos analisar o crescimento da ultradireita na Europa? A gente já falou disso, por exemplo, na Alemanha, nas últimas eleições parlamentares. A gente tem visto dois assuntos que têm sido prioridade para o eleitorado na União Europeia. O primeiro deles, a questão da grande migração, principalmente vinda da África e do Oriente Médio. Segundo ponto importante, a União Europeia não é mais a potência econômica que era antes. A gente tem a China crescendo muito, a gente tem os Estados Unidos que continuam como potências. Esses dois fatores podem explicar essa necessidade do eleitorado de votar na ultradireita, que acaba oferecendo uma alternativa, às vezes pode ser apenas uma ilusão da Europa voltar ao que era antes? Sem dúvida, esses são dois fatores que levam a esse aumento lamentável da extrema direita, dessa direita radical. Lembrando que o extremismo de esquerda, de direita, extremismo nacionalista, são todos condenáveis. Por quê? Porque eles não levam ao diálogo. Pelo contrário, eles suprimem o diálogo, eles tentam ignorar o outro e tentam impor ali essas suas visões extremadas. Infelizmente, nós estamos vendo nos últimos anos um aumento do extremismo na Europa, em especial da extrema-direita, partidos de ultradireita que estão começando a vencer algumas eleições. Neste caso, na Áustria, o Partido da Liberdade, como a Priscila nos lembrou, que recebeu 29% dos votos, ou seja, um terço ali da população ou dos eleitores bancou esse partido. A gente viu recentemente num estado da Alemanha, o estado de Turingia, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido neonazista, também extremista, que recebeu 32% dos votos naquele estado. A gente viu um aumento da extrema-direita também nas eleições para o Parlamento Europeu. A imigração é um dos grandes pontos, a imigração deve ser sim discutida na Europa, mas não da forma como esses partidos querem isso, ou os partidos de extrema-esquerda também, que em geral esses partidos de extrema-direita são muito xenófobos, chegam a ser racistas em alguns pontos. Esse partido, o Partido da Liberdade na Áustria, que é a expulsão de pessoas que pediram e conseguiram asilo na Áustria porque estavam sendo perseguidos nos seus próprios países. Existe ali, inclusive, uma interpretação muito equivocada da imigração na Europa, até porque, Uribe e Tainá, a economia aqui nos países da Europa, Reino Unido, os países da União Europeia, eles necessitam de imigrantes para poder manter a economia funcionando. A população natural desses países está ficando cada vez mais envelhecida e existe a necessidade e muitas vagas de trabalho, inclusive para imigrantes, para poder manter inclusive o pagamento das pensões aí, das aposentadorias desses eleitores mais velhos desses países. A Áustria, em particular, assim como a Alemanha, é um lugar muito preocupante para o crescimento da extrema-direita também. A Áustria, a gente precisa lembrar, fez parte da Alemanha nazista. Em 1938, basicamente, o país foi incorporado pela Alemanha nazista, pelo Terceiro Reich. Hitler nasceu na Áustria, inclusive, e até hoje existe um debate ali, um saudosismo perigoso das políticas dos nazistas na própria Áustria. A Alemanha, por exemplo, passou por um processo ali de desnazificação muito mais forte do que os austríacos. Agora, a boa notícia, como a Priscila nos traz, é a relutância de outros partidos em se juntar a esses extremistas aí do Partido da Liberdade. A gente viu isso também em outros lugares. Aqui no Reino Unido, por exemplo, existe também um rechaço ali ao Reform UK, Reforma no Reino Unido, que é o partido de extrema-direita aqui do país. O que a gente precisaria ver, e isso é difícil de fazer também, mas seria importante, é uma aliança dos democratas. Os democratas de centro-direita, de centro-esquerda, de centro propriamente dito, contra essas posições extremadas, seja de extrema-direita, de extrema-esquerda, de extrema nacionalista, por exemplo. Isso a gente precisa ver mais. Então, saudável o que está acontecendo na Áustria. Agora, existe um risco ali também, né, Tainá e Uribe, que é o seguinte: 1/3 da população votou nesses partidos, nesse caso da Áustria, e eles não vão se sentir satisfeitos se esse governo não fizer parte da coalizão. Mas o fato é que o mainstream da política, os democratas de fato, precisam, eles sim, dialogar
ele sim encontrar formas de diminuir as suas diferenças e formar governos de centro com participação da centro-direita e centro-esquerda, combatendo, mais uma vez, como eu disse, o extremismo, qualquer que seja a cor do extremismo.